Chegamos a Mateus, capítulo 21, e se inicia aqui a semana que antecede a crucificação de Jesus. Nós vamos ler aqui o capítulo 21, né? Como você já conhece aqui nessa caminhada de 1189 semanas, cada semana apresentando um capítulo da palavra de Deus, e chegamos finalmente no capítulo 21, que vai narrar o domingo. Então, o domingo sendo o primeiro dia da semana, aquela semana que Jesus vai viver ali em Jerusalém, e vai ser uma semana tensa, uma semana de perseguição, uma semana que vai culminar na morte, na crucificação, morte de Jesus e ressurreição. Então, daqui uma semana, no próximo domingo, Jesus vai ressuscitar, cumprindo assim cabalmente aquilo que ele veio fazer, e vitorioso ele sobe aos céus depois da sua ressurreição e tem a vitória completa, né? Então nós vamos ver aqui essa trajetória de uma semana da vida de Jesus. Mas antes de qualquer coisa, quero dizer que você é muito bem-vindos aqui no meu canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Antes de começarmos necessariamente, gostaria de pedir que você se inscreva no canal, por favor. Me ajude aí nessa caminhada, se inscrevendo, compartilhando esse vídeo, que é um vídeo expositivo do texto, o que o texto traz pra gente. E eu acredito que vai ser bênção na sua vida, vai ser bênção na vida de outras pessoas. Aqui eu não vou examinar versículo por versículo, esse texto ele é grande, ele tem 46 versículos, mas sempre eu faço um apanhado basicamente do texto e falo aquilo que me chama mais atenção. Então gostaria de, por favor, você já se inscreva aí, clica aí no se inscrever, no gostei, compartilha nas suas redes sociais, com seus amigos, que acredito que vai ser bênção mesmo. Então, iniciando, Jesus ele vai então entrar em Jerusalém. E a sua entrada é descrita como a entrada triunfal de Jesus, porque ele é rei. Jesus ele é Deus. E Jesus ele adentra essa cidade tão importante, a capital do estado de Israel, e ele então faz essa entrada. Mas para que ele entre na cidade, ele manda que 2 dos seus discípulos vá a um determinado lugar e pegue ali um jumentinho, que é um animal. Aquele animal não tinha sido ainda montado por ninguém, era um animal novo, e Jesus pede para que os discípulos vão lá onde ele está preso, traga esse animal, e Jesus então vai montar e entrar nessa cidade de forma humilde, montado num animal extremamente humilde, um animal simples, um animal comum daquela região, né? E aí Jesus fala, olha, se alguém falar, questionar vocês, fala que eu, o rei, estou pedindo esse animal para usar nesse momento, né? E aí Jesus então entra à cidade de Jerusalém montado nesse animal. Então Jesus entra de forma humilde, servo, apesar de ser o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele se mostra sempre humilde, diferente dos discípulos. Se vocês assistirem os vídeos anteriores, e eu espero que vocês assistam, eu tenho desde a introdução, eu falo da Bíblia, introdução do livro de Mateus, e aí todos os capítulos. Em vários capítulos anteriores aqui, nós vimos o orgulho dos discípulos. Os discípulos queriam que uns assentassem ao lado de Jesus, ao lado direito, outro ao lado esquerdo. Os discípulos queriam ser grandes no reino dos céus. Então os discípulos sempre mostrando essa característica humana que eu já falei tanto sobre o orgulho. E Jesus ele nos ensina a sermos humildes, e não é um ensinamento vão, como alguns, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Sem dúvida nenhuma, com Jesus não existe isso. Jesus ele fala e ele vive aquilo que ele fala, porque ele é um Deus perfeito, amoroso, gentil, humilde. E esse Deus entra dessa forma. E aí, o versículo 4 diz assim: isso aconteceu, então essa entrada de Jesus, né, na cidade, montado num jumento de forma humilde, fala assim: isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta.
Esse profeta aqui é o profeta Zacarias. Zacarias escreveu isso 500 anos antes disso acontecer. E agora a profecia se cumpre. Diga ao povo de Sião: vejam, seu rei se aproxima. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então o profeta Zacarias, eu vou até ler aqui, ó, Zacarias está versículo 9, Zacarias 9, versículo 9, diz assim: alegre-se, ó povo de Sião, exultem, ó preciosa Jerusalém, vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde, diferente de qualquer outro governante que já passou nessa terra, né? E vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, o profeta Zacarias, que vivia um período difícil do povo de Israel, o rei Ciro da Pérsia tinha invadido, tinha destruído o templo de Jerusalém, e havia uma devastação, e aí Deus usa esse homem para trazer uma profecia para aquele povo: olha, o seu Redentor virá, e ele vai adentrar a cidade vitorioso, majestoso e humilde, montado num jumentinho. E isso acontece aqui, e Jesus, ele cumpre as profecias, porque naturalmente a palavra de Deus se cumpre, porque Deus é o Senhor da história. E aí o versículo 8 fala assim: grande parte da multidão estendia seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo chão. Então o povo colocava mantos e colocava folhas sobre o chão, e Jesus, então, montado naquele jumento, ele passava por cima do manto e por cima das folhas. Isso me faz lembrar nossos pais, né? Adão e sua esposa Eva, que quando caíram, quando pecaram, o que aconteceu? Eles pegaram folhas de figueira e tentaram fazer vestimentas. Isso é um símbolo, isso a gente entende como o homem tentando resolver o problema do seu pecado. Ele tenta resolver através de suas próprias obras e não dá certo. Então, quando o povo aqui estende as suas obras no chão e Jesus passa por cima, é porque a solução para os nossos problemas não está em nós. Nós não somos capazes de resolver. Jesus é que resolve os nossos problemas. Então, nós precisamos pegar as nossas obras, as nossas boas obras, e colocar no chão, para que Cristo passe por cima e nos dê a vestimenta dele, que é o seu sangue precioso que foi derramado na cruz. E o versículo 9 fala: e as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam. Olha só o que elas gritavam: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Esse povo, essa multidão, estava fazendo algo belíssimo, algo grandioso, algo bom. E eles estavam usando o Salmo 118. Eles estavam usando a palavra de Deus, Salmo 118. Agora perceba que essa multidão, apesar de fazer uma coisa boa, apesar de fazer uma coisa certa, eles tinham em sua mente um pensamento errado. Eles tinham uma motivação, eles tinham umas intenções que não eram boas, e Jesus depois revela isso àquela multidão, porque a mesma multidão que fala isso, alguns dias depois, eles vão gritar: crucificam. Então nós temos que ter cuidado em sermos multidão. E eu digo isso pensando no nosso contexto histórico e político. Nós estamos aqui no ano de 2022. E hoje é dia 5 de novembro. Poucos dias atrás foram as eleições, e o Brasil está vivendo uma época de polarização, de ideologias e idolatrias políticas muito sérias. E o cristão tem abraçado correntes partidárias que são extremamente complicadas. E o problema, o cristão deve se posicionar, o cristão ele tem que militar pela causa de Cristo. Então claro que ele vai acabar se posicionando, mas o cristão ele tem que fugir
do partidarismo e da idolatria política, de abraçar um sujeito e dizer, não, esse aqui tem nossos valores, esse aqui é pela família, esse aqui é pelas as boas obras e a moral cristã. E se esquece que às vezes esse político ele tem abraçado outras pautas pecaminosas. E ele é um homem pecaminoso e pior, ele nem cristão é, né? Ele nem tem um compromisso com Cristo. Então nós temos que ter cuidado, porque essa multidão, ela grita, hosana nas maiores alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, se referindo ao Salmo 118, mas no Salmo 118 deixa claro que esse salmista está escrevendo, clamando ao Senhor, ele faz certo, clamando ao Senhor, e só que o contexto dele era diferente, o contexto histórico e político e a situação era diferente, e ele clama ao Senhor por livramento de um povo que estava oprimindo. Deus usou povos para oprimir o povo de Israel como juízo, porque o povo de Israel era idólatra, o povo de Israel desobedecia a Deus, o povo de Israel se afastava de Deus, então Deus usava povos para oprimir, para perseguir, para destruir o povo de Israel, para que este, através desse sofrimento e dessa surra, porque a palavra de Deus diz que Deus disciplina seus filhos, disciplina é surra, então Deus dava surra em seu povo, para que seu povo, que era filho dele, voltasse aos seus caminhos, voltasse à comunhão com ele. E aí o versículo 118 tem um versículo interessante que fala assim, o versículo 10. Todas as nações hostis me cercam, mas eu as destruirei em nome do Senhor. Isso é ótimo, é isso mesmo. O profeta está dizendo, olha, as nações estão aí nos cercando para nos oprimir, mas nós venceremos e Deus dava a vitória. Só que nesse caso aqui, essa multidão que fala de Jesus e tá nessa experiência fantástica, elas encaravam que Jesus veio para resolver o problema político que eles viviam naquela época. Qual era o problema político? Eles eram oprimidos por Roma. Eles eram oprimidos pela nação romana. Então Jesus, ao adentrar, e eles sabiam que era Jesus, Jesus fez milagres, Jesus era um homem extraordinário em palavras e em atitudes. Então eles estavam ali louvando e glorificando, não como aceitando Jesus como seu Salvador, humilde, que veio para a cruz. Eles estavam esperando que esse Jesus pegasse em armas, esse Jesus com poder destruísse toda a opressão romana e trouxesse uma paz política. E Jesus demonstra que ele não veio trazer essa paz política naquele momento, naquela história. Ele veio trazer a redenção, o perdão dos nossos pecados. Por isso que a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades do ar, que se levantam para mudar a verdade de Deus, que se levantam para jogar uma cortina de fumaça e nos afastar da cruz. Nós precisamos de Cristo. O problema do ser humano não é a pobreza, não é a injustiça, não é a desigualdade social, não é se o partido X ou Y está no poder. O nosso problema é o pecado do nosso coração e Cristo veio resolver esse problema. E quando ele resolve esse problema, todas as outras coisas vão ser resolvidas no tempo de Deus, na maneira de Deus, no agir de Deus. E nós andamos então pela fé. Então essa multidão tinha esse problema aí em sua mente. E aí a multidão, alguns perguntavam, quem é este? Perguntavam, né, alguns. A multidão respondia, ele é Jesus, profeta de Nazaré da Galileia. Veja, a multidão, ela sabia, ela falou uma coisa verdadeira, mas ela não compreendeu a totalidade da verdade. Jesus, ele é mais que profeta. Jesus, ele é Senhor. Jesus, ele é o Redentor. Então essa multidão, ela não era totalmente comprometida com Jesus, ela não conhecia profundamente esse Jesus. Ela tinha uma expectativa, ela tinha um ideal e ela queria então que Jesus caminhasse nesse ideal. Nós vamos ver durante a semana aqui da vida de Jesus, que Jesus não se adequa aos nossos ideais. Jesus não está para militar aquilo que a gente acha que é bom e que é certo e que deve ser militado. Jesus, ele está para além disso.
E nós é que devemos nos adequar a Jesus. Nós que devemos compreender os equívocos, os erros, as mentiras em nossa mente e nos adequarmos a Jesus. Jesus é profeta? Sim, Hebreus vai falar. Mas Jesus, ele é mais que profeta. Jesus é o Redentor. Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é Senhor. E esse senhorio tem que fazer parte da minha visão política, da minha visão a respeito do que é verdade, da minha totalidade. E eu devo me adequar a Jesus e não querer que Jesus se adeque a mim e à minha vontade e aos meus ideais e ao meu partido político e às minhas ideologias, né? Longe disso. E aí o texto continua e esse texto ele é cheio de ação. Vejam que eu estou aqui assim animada, no mínimo animada, porque é cheio de ação. Um texto fantástico. Leia a Bíblia. Nada substitui seu tempo de leitura da Bíblia, né? Você e Deus. E esse texto agora vai falar que Jesus purifica o templo. Então ele entra na cidade dessa forma. E aí ele entra no templo, casa de Deus, local que é a habitação de Deus. É claro que Deus habita no homem, mas ali era a representação física de Deus e da história de Israel que Deus trouxe. E aí o que acontece? Versículo 12. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que ali estavam, comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo, mais uma vez ele usa as escrituras. Jesus usa a espada da palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus tem a palavra em sua boca, em sua mente, em seu coração. A palavra de Deus tem ocupado a sua mente, o seu coração. Leia a Bíblia. Esse vídeo aqui, para mim, é muito especial, porque eu amo a palavra de Deus e eu quero ler capítulo por capítulo, versículo por versículo. E outra coisa, quando a gente acabar, a gente começa de novo, porque a palavra de Deus ela é viva. E Jesus usa a palavra como espada. Jesus diz, e o que Jesus vai falar aqui no versículo 13, está escrito em Isaías 56, 7. Então você pode até pesquisar aí. Isaías 56, 7 é o que Jesus diz. As escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração, mas vocês as transformaram num esconderijo de ladrões. Jesus aqui, quando ele expulsa esses cambistas, Jesus expulsa vendedores e compradores, porque não existiria vendedores se não existisse compradores. Então esse comércio, ele é destruído por Jesus, ele é repreendido por Jesus e Jesus expulsa. Por quê? Porque todo trabalho, todo serviço que não é feito para a glória de Deus deve ser expulso. É isso que Jesus está fazendo. Esses homens trabalhavam ali por motivos egoístas e financeiros. Eles queriam ter vantagem, eles queriam ganhar, eles queriam ter lucro. E Jesus, vendo isso e os corações desses homens egoístas, Jesus então os expulsa. Eles não estavam ali para servir. Toda vez que nós nos entregamos a Cristo, então nossa vida muda. Nós vivemos para o serviço ao Senhor, serviço de amor, serviço de gratidão, uma resposta daquilo que Cristo fez por mim. Eu sirvo a Cristo por quê? Porque Ele fez tudo por mim. Então é uma resposta de gratidão. Mas esse povo aqui, eles estavam não servindo a Deus, eles estavam servindo a eles mesmos. E aproveitou a necessidade que tinha ali de animais para o sacrifício, então fizeram um comércio. E aí, Jesus continua falando, versículo 15, quando os principais sacerdotes e mestres da lei... Ah, sim, outra coisa que eu quero dizer antes de chegar nesse ponto, é que Jesus fala que essa casa será chamada casa de oração. E aí, para todos, porque onde eles estavam, esses cambistas, esses vendedores, era um local chamado Pátio dos Gentios. Porque o templo ele tinha algumas repartições, algumas divisões, e a pessoa não poderia adentrar todo o templo. Tinha locais que eram só do sacerdote, do sumo sacerdote. Mas esse pátio, que era chamado Pátio dos Gentios,
Era um local onde todas as pessoas poderiam entrar, inclusive estrangeiros. E Jesus, ele veio através do povo de Israel, e o povo de Israel é um povo especial de Deus, mas Deus, ele quer alcançar todos os povos. Então esse local aqui era um local para todos os povos se ajoelharem diante desse Deus e buscar esse Deus. Então, os povos estavam sendo atrapalhados de buscar a Deus porque o comércio tinha tomado conta desse local. Então, havia perdido o seu objetivo, que era um local de calma, um local onde qualquer estrangeiro poderia chegar, se ajoelhar, orar. Mas não, ali era como um shopping, um lugar barulhento, um lugar de luzes, um templo a si mesmo. Então Jesus terminou com isso. E aí o versículo 15 fala assim: quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram esses milagres maravilhosos e ouviram até as crianças do templo gritando: Hosana, filho de Davi, ficaram indignados. Então Jesus, ele vai nessa semana aqui ter muito embate com os fariseus, com os saduceus, com os mestres da lei. Ele vai ter muito embate porque esses homens não aceitam que Jesus é o Filho de Deus. Eles se opõem a Deus, porque na vida só existem dois grupos de pessoas: aquelas que se ajoelham em adoração e em rendição a Deus, e aquelas que se opõem a Deus. Então esses fariseus, esses saduceus, esses mestres da lei se mostram como opositores. E aí eles indignados, né, porque viram as maravilhas que Jesus está fazendo, então agora eles entram num diálogo com Jesus para tentar persuadi-lo a mudar o seu discurso. E aí eles falam: Jesus, como você pode aceitar que as crianças, até as crianças, estão clamando aí, Hosana ao filho de Davi? Está ouvindo o que as crianças estão dizendo? Eles perguntam a Jesus, né? Você está ouvindo? E aí Jesus fala, né? Perguntaram a Jesus. Sim, Jesus respondeu. Vocês nunca leram as escrituras? Jesus faz aqui uma ironia, né? São mestres da lei, sabiam de cor a palavra, passaram a vida estudando, e aí Jesus fala: vocês nunca leram as escrituras? Por quê? Porque as escrituras revelam Jesus. Veja, esse texto aqui, ele fala muito. Jesus cita as escrituras, o que as escrituras falavam, o que as escrituras falavam. Então, tudo que Jesus viveu e o que acontece nessa semana, as escrituras falavam. Era para esses homens, mestres da lei, serem os primeiros a identificar: epa, esse aqui é Jesus. Mas eles não fazem isso. Aí Jesus fala, né? Vocês nunca leram as escrituras? Eles dizem: ensinaste crianças e bebês a te dar louvor. Jesus diz assim: olha, as crianças, e aqui ele está falando também de um salmo, Salmo de Davi, Salmo 8, se eu não estiver enganada, que eu anotei, mas eu esqueci aqui minha cola. Mas esse Davi, ele diz, né? As crianças e os bebês de colo declaram o perfeito louvor. O que Jesus está falando: olha, essas crianças, elas estão adorando a mim, que sou Deus. E isso é problemático para os mestres da lei, porque Jesus, ele nunca abriu mão ou não disse quem ele era. Jesus deixou claro: eu sou Deus, eu sou o rei de Israel. E isso era extremamente ofensivo para esses mestres da lei. Então, esses mestres da lei tentam persuadir Jesus a falar: olha, você não pode deixar que as crianças falem isso. Aí Jesus fala: mas é justamente delas que sai o perfeito louvor, como é dito na palavra de Deus. Então, elas estão dizendo a verdade. Eu jamais vou cerceá-las de dizer a verdade. E aí, o texto continua, né? Então, esses fariseus, eles ficam cheios de ódio e sempre vão tentar testar Jesus. E aí a narrativa continua. Agora eu vou falar mais rápido, porque eu queria dar ênfase mesmo no que eu já dei, que era a entrada triunfal de Jesus e a figueira, né? Mas o final do texto é extraordinário, que vai falar sobre nós. Vai falar sobre nós o final desse texto, mas aguarde aí. Aí depois vai falar sobre a figueira, e aí Jesus faz uma representação aqui do povo de Israel, que não deu frutos como deveria, né?
Então Jesus amaldiçoa aquela figueira para não dar mais frutos. Depois Jesus vai falar, depois a autoridade de Jesus vai ser questionada. Nós como crentes temos várias vezes sendo questionados a autoridade da palavra de Deus. Mas não é porque somos questionados que nós vamos ficar com medo e dizer, é mesmo, né? O povo tem razão. Porque a ciência diz isso, então a ciência tá certa e a Bíblia tem que se adequar à ciência. Porque a filosofia diz tal coisa diferente da Bíblia, então vamos pegar a Bíblia e vamos adequar a filosofia. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A verdade, ela é dogmática. A verdade, ela não se curva a nada e a ninguém. Então, se ela não se curva, é porque é a verdade. Agora, a mentira é que tem suas artimanhas. E aí, a autoridade de Jesus é questionada. E, por exemplo, os fariseus dizem assim, com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? E isso é claro na nossa sociedade. As pessoas diante da igreja que eu digo a igreja de Cristo, a palavra de Deus sendo pregada verdadeiramente. As pessoas dizem, que autoridade você tem para dizer isso? Isso não está correto, isso não é politicamente aceito. As pessoas podem falar o que quiser, mas nós não podemos nos dobrar à mentira para tentar sermos politicamente corretos e tentar encaixar a Bíblia naquilo que as pessoas pensam ou falam para a gente não sair de mal. Não, Jesus ele era inflexível. Jesus não abria mão da verdade. Jesus não abria mão daquilo que ele dizia para tentar se adequar e não ser assim perseguido ou não ser bem aceito. Jesus não tinha esse problema e o cristão tem que parar com isso. De querer nessa vida, nessa modernidade, eu vou ser cancelado. Pera aí, porque na faculdade fala tal coisa, era encrenca. Não, nós temos que continuar firmes aí com a palavra de Deus. E aí depois vem a parábola dos dois filhos, onde Jesus começa a indicar aqui que há um povo diferente que ele vai levantar, porque o povo de Israel se coloca contrário e não aceita Jesus como Senhor. Depois vem a palavra dos lavradores maus, e aqui claramente Jesus e os fariseus, os saduceus percebem que a parábola está falando deles, porque Jesus fala, olha, existia um agricultor que tinha uma grande vinha, que tinha uma plantação gigante, e aí ele colocou servos. E aí depois ele mandou outros servos irem lá para receber lá a colheita e tal. E esses servos foram mortos. E depois mandou outros, e esses foram mortos e tal. Até que mandou o seu filho. Jesus está fazendo uma alusão aqui clara de os filhos dos profetas, né? Os profetas foram enviados e foram mortos. Mais profetas foram enviados e foram mortos. Até que Deus envia o seu filho para resolver esse problema. E aí, versículo 43, versículo 42 fala assim, então Jesus disse, vocês nunca leram as escrituras? Mais uma vez, Jesus tem como espada a escritura. A pedra que os construtores rejeitaram, então os construtores aqui, o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, eles rejeitaram a pedra. Essa se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhoso de ver. Maravilhoso de ver. Jesus foi rejeitado pelo povo de Israel, vai ser crucificado. Mas essa pedra rejeitada, ela se torna a pedra angular do novo povo, da igreja, a igreja de Cristo. Aqui fala de nós, como eu disse nesse instante, né? Eu lhes digo, versículo 43, eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado. O reino, Jesus veio para trazer o reino de Deus, mas este será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. A igreja. A partir desse momento que Jesus foi, rejeitado pelo povo de Israel, então ele é retirado do povo de Israel. E agora Deus levanta um novo povo que dará os frutos que Deus quer que dê. E é a igreja de Cristo espalhada sobre toda a face da terra. Quem consegue destruir a igreja? Ninguém. Reis já se levantaram,
até a própria igreja perseguiu a igreja verdadeira. Dentro da igreja há, infelizmente, heresias que se levantam, doutrinas falsas. Hoje no Brasil nós temos vivido um problema sério, que a política, a politicagem, a ideologias têm entrado na igreja. Mas nada vai destruir a igreja, porque a igreja é de Cristo. Nada. Pode vir qualquer ideologia, pode vir qualquer mecanismo de governo, nada vai destruir a igreja. E o versículo 44, para encerrar esse vídeo, ficou longo, né? Se você me acompanhou até aqui, muito obrigada, viu? Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado. Aqui, referindo a essa pedra que foi rejeitada. Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado. E aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quem se levanta contra a igreja de Cristo, quem se levanta contra Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja, quem se levanta contra Cristo será despedaçado, será destruído e reduzido a pó. Isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa muito séria. Nós precisamos abraçar a bandeira que nós temos, que é a bandeira chamada Cristo Jesus. Por que a igreja hoje vive tão envolvida em questões ideológicas, em partidarismos? Nós já temos uma causa a lutar, nós já pertencemos a um povo. Eu sou brasileira, mas antes de tudo eu sou de Cristo, eu sou igreja. Eu tenho convicções firmadas na igreja. Eu tenho uma posição na igreja. Posição não é cargo. Posição é como membro do corpo de Cristo. Filha de Deus, nova criatura. Se nós já temos e somos tanta coisa, não cabe mais outras coisas desse mundo. Eu vou para uma manifestação política? Não. Por que não? Porque eu já tenho um povo. Eu já tenho uma manifestação de vida, que é me colocar no mundo como ovelha. Como ovelha que é firme na rocha que é Cristo. E essa ovelha, nós seremos perseguidos. Nós seremos mal vistos. Nós não seremos entendidos. Nós seremos colocados como contrários à sociedade, ao mundo. Porque a gente não se adequa ao mundo. Nós nos adequamos a Cristo Jesus e aquilo que ele nos diz. E aí Jesus aqui no final desse texto fala então desse novo povo. E Cristo é essa pedra angular, essa pedra que é firmado todo o edifício da igreja. Isso é muito bem elaborado e visto no livro de Efésios. Mas eu tenho assim amado estudar Mateus, o Evangelho de Mateus, porque tudo mais, todas as cartas paulinas e as outras cartas e os livros são desdobramentos disso aqui que Jesus já deixou claro e definido. Então os evangelhos são extremamente preciosos. Que Deus abençoe sua vida, te anime, te fortaleça. Que você, se ainda não faz parte dessa bênção que é a Igreja de Cristo, faça parte através da sua conversão a Jesus, que Ele é um Deus extraordinário, cheio de amor, cheio de graça, humilde. Um Deus diferente de todas as autoridades desse mundo. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Deus te abençoe grandemente. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Busque bons comentários. Busque bons livros de vida cristã para que você possa ter um crescimento e atingir a maturidade, né? Atingir a imagem de Cristo pela obra do Espírito Santo de Deus em sua vida. Muito obrigada e até a próxima.